Esse barulho foi só para anunciar que hoje nós vamos falar de um assunto top. Hoje nós vamos falar sobre arte. Ou melhor, qual é a função da arte? Na verdade, eu vou convencer você de que essa pergunta não é a pergunta que a gente tem que estar se fazendo. Então senta aí, vamos lá. Mas para entender qual que é a função da arte, a gente tem que saber antes o que é a arte, né? Bom, mas aí a gente entra num problema, porque uma das coisas mais difíceis que tem é conseguir definir a arte. Tão difícil, mas tão difícil que as autoras Ferraz e Fusari, que são importantes pesquisadoras que atuam na educação com foco no ensino da arte, elas falam que a arte está intimamente vinculada ao seu tempo. Não podemos dizer que ela se esgote em um único sentido ou função. É por isso que, ao buscarmos definições para as artes, podemos esbarrar em conceitos até contraditórios que foram incorporados pela cultura. Mas a gente vai tentar encontrar uma forma didática aqui de definir, que é inclusive a forma que elas definem no livro delas, que é as definições de acordo com Luigi Pareison, que são 3. A arte como um fazer, a arte como um conhecer e a arte como um exprimir. O autor fala, no entanto, que essas diversas concepções ora se contrapõem e se excluem umas às outras, ora, pelo contrário, aliam-se e se combinam de várias maneiras. A arte como um fazer é a arte em seu aspecto executivo, então é a parte de fabricar, a parte manual. A arte como técnica mesmo. Aliás, a palavra arte origina do termo latim ars, que era sinônimo do termo grego techne, ou seja, técnica. A arte como conhecer é a arte como um tipo de conhecimento, como uma visão, uma contemplação. Ou seja, a arte como visão da realidade. E por último, a arte como exprimir é a arte como uma maneira de expressão. Então, a maneira de expressar o que é bonito, os sentimentos ou qualquer coisa que mova o artista. Ou seja, a arte é uma atividade humana que tem o intuito de expressar emoções e ideias. Elas podem se expressar de todas as maneiras possíveis. Pela arquitetura, pelo desenho, pela escultura, pela pintura, pela escrita, pela música, pela dança, pelo teatro, pelo cinema, pela gastronomia e por todas as combinações que essas linguagens artísticas podem fazer entre si. Bom, agora que a gente já definiu o que é a arte, vamos voltar para a pergunta do vídeo. Qual que é a função dela? Uma das coisas que nos tornam humanos é a nossa capacidade de questionar. Pra onde, pra quê, pra quem, por quê, o quê? Então é óbvio que em algum ponto alguém ia chegar e questionar, mas espera aí, qual que é a função da arte? Essa pergunta é totalmente válida, só que ela traz algumas premissas que restringem, não contemplam a arte e tudo que ela representa. Fica aí que eu vou explicar. A primeira premissa é sobre essa ideia da função. Quando a pessoa pergunta qual a função, ela quer saber qual que é o intuito e qual que é o retorno que aquilo vai gerar. Então, geralmente é uma lógica capitalista, uma lógica racional. Essa mania de querer abordar tudo de uma forma racional é uma mania que a gente tem lá desde os gregos. O que pega é que essa mania muitas vezes se sobrepõe. A gente entende que se algo não se encaixa nessa abordagem racional e lógica, significa que esse algo não é válido, que esse algo é inútil e que esse algo não funciona. Só que na arte, essa interpretação racional nem sempre funciona. Na verdade, ela muitas vezes pode acabar sendo restritiva ou até mesmo inadequada. Isso acontece porque a arte ultrapassa os limites racionais de compreensão. A arte tem uma valorização do subjetivo e do estético, coisas que a razão nem sempre vai aprender bem. Por isso, quando a gente tenta apreender a arte somente pelas vias racionais, a gente acaba perdendo tudo que é próprio, especial e mágico dela. Para entender melhor isso, vem comigo nessa metalinguagem de usar a razão para questionar a razão, que eu vou mostrar para você como que os filósofos do idealismo alemão explicavam isso. Os filósofos do idealismo alemão foram os filósofos que propuseram um rumo diferente para a análise filosófica, porque a história da filosofia sempre foi uma história da razão. Mas esses filósofos quiseram procurar um outro rumo, o rumo do âmbito estético.
Até o próprio Nietzsche vai entrar nessa discussão. Porque na análise dele, ele fala sobre como a história da filosofia e a história da humanidade sempre priorizou o âmbito racional, que ele chama de apolíneo, sobre o âmbito estético, que ele chama de dionisíaco. E ele discutiu como isso gerou vários valores que negam a vida, e, aliás, ele chegou a chamar isso de decadência da humanidade. Bom, basicamente é como se o pensamento apolíneo fosse aquele cara que fala que a gente nunca vai precisar de arte, a gente não precisa de arte, que não usa arte pra nada e que não tem nada a ver ensinar arte nas escolas porque as crianças nunca vão usar aquilo no futuro. Bom, será que é por aí mesmo? Vamos pensar quais são as atividades humanas que a gente mais faz quando a gente quer se divertir, quando a gente tem tempo livre, quando a gente quer se entreter. A gente vê um filme, vê uma série, lê um livro, uma revista em quadrinhos, joga um videogame, ouve música, toca um instrumento, sai pra dançar, desenha ou escreve, tira foto ou vê foto nas redes sociais, vai no cinema, vai no teatro, vai num restaurante, enfim. Todas as atividades são ligadas direta ou indiretamente com manifestações artísticas. Tudo isso que foi citado aí é uma forma de arte. Eu duvido que alguém fale que não usa nenhum desses no dia a dia. Aliás, eu duvido que alguém conseguiria viver sem todas essas formas de arte. O que chega a ser até contraditório, porque o próprio deus Apolo jamais conseguiria viver sem todas essas formas de arte. Mas vamos voltar para o nosso raciocínio. Vamos voltar para os filósofos. Não tem como a gente entrar nessa discussão antes de explicar direitinho o que é esse âmbito estético. Olha só. A palavra estética na filosofia vem do grego aesthesis, que significa percepção, sensação, sensibilidade, e se refere a uma área do conhecimento que lida com temas relacionados à subjetividade, à acessibilidade, à arte, à beleza, ou seja, tudo aquilo que por muitos séculos foi desprezado pelos filósofos e considerado algo que faz parte do irracional. E é por isso que esse movimento também foi chamado de romantismo. Porque na filosofia, assim como na arte, o romantismo aponta para outra dimensão da realidade do ser humano e o coloca no centro de seus interesses. Ou seja, a estética passou a ser entendida, assim como a lógica, como uma forma de conhecer, só que dessa vez por meio da acessibilidade. O romantismo se caracteriza por um abandono das premissas racionalistas do iluminismo e aponta para uma sensibilidade que existe não só na realidade, como também no ser humano. O romantismo acredita que a razão falsifica a realidade e a natureza, porque eles acreditam que a natureza é uma experiência e não algo a ser manipulado e questionado. Vamos usar o Kant, por exemplo, e a tentativa dele de conhecer a realidade de fato, que ele chama de a coisa em si. Então, o Kant propôs que a gente não tenha acesso à coisa em si, porque ele fala que a nossa realidade é filtrada e moldada para caber na nossa percepção. E que o que a gente vai ter acesso são os fenômenos, que é essa realidade, mas é a realidade limitada da maneira que a gente capta ela. Os filósofos do romantismo vão discordar disso. Eles acham que a gente consegue ter acesso à coisa em si, sim. E eles acreditam que o meio de ter acesso é o âmbito estético. O filósofo Schelling ainda vai mais longe, porque ele propõe que a arte é o que vai superar essa separação entre o sujeito e o objeto. Para o Schelling, a arte não é só beleza, prazer, divertimento, mas sim uma forma intuitiva de compreender e conhecer a realidade. Chique, né? Ou seja, basicamente, os filósofos do romantismo vão acreditar que a maneira estética, ou seja, a subjetividade, a sensibilidade, são as maneiras mais eficientes em conhecer e experimentar a realidade. Toda essa viagem filosófica para mostrar como que a apreensão racional nem sempre é a melhor, muito menos para uma obra de arte. Os filósofos do idealismo alemão vão falar que para entender uma obra de arte, só a subjetividade e a sensibilidade vão poder elevar o espectador acima de uma compreensão meramente racional. Mas se você acha que essa conversa toda foi muita viagem, que você não entendeu nada, ou então que você quer que a gente fale de função mesmo, então eu vou falar de função. A arte tem poder de escape da realidade, seja para levar a gente para lugares que a realidade jamais poderia, ou para fugir da realidade, fugir de uma realidade cruel.
e trazer esperança em forma de sons, imagens e cores e sabores, experiências, etc. Como diria o Nietzsche, temos a arte para não morrermos com a verdade. Mas ao mesmo tempo, a arte pode reafirmar e trazer à tona a verdade nua e crua, a dor, o sofrimento, e trazer essa sensação paradoxalmente reconfortante de que a dor faz parte da experiência humana, indo em contradição com o que uma sociedade de aparências e comerciais prega. Ou seja, a arte compensa tudo aquilo que falta, tanto em nós quanto na realidade. Ao mesmo tempo que ela destaca e questiona o que já existe, leva a nossa atenção para detalhes que a gente nunca antes tinha reparado e faz a gente ver beleza neles, ou injustiça neles, ou contradição neles, ou magia neles. A arte é uma força transformadora porque ela é uma plataforma para representar os melhores e os piores lados da humanidade. E ao representar essa humanidade, ela serve como inspiração para a gente poder melhorar ela a cada dia. Porque a arte gera pensamento e o pensamento gera ação. Com a ação vem a criação, a inspiração toma conta e o ciclo começa todo de novo. A segunda premissa que eu vou questionar na pergunta qual é a função da arte é bem mais simples que a primeira, mas bem mais polêmica. Quem é que disse que a arte tem que ter uma função? Para fins oficiais didáticos, a arte tem 3 funções: a função utilitária, a função naturalista e a função formalista. A arte utilitária é uma arte que atende a um fim. Então, ela é feita para ser um meio para atender uma finalidade que não é artística. Nesse caso, o valor dela não se encontra na obra em si, e sim na eficácia em alcançar essa finalidade. Espera aí que a gente tem que tomar um cuidado com esse termo utilitária. Quando a gente fala que a arte é utilitária, só significa que ela foi planejada e criada para ser um utensílio, para ser uma ferramenta, para ser algo que vai atender a um fim. Não significa que ela é a única arte que é útil e que os outros tipos e as outras funções da arte são inúteis. Até porque eu posso fazer uma arte com qualquer intuito que seja, por mais fútil e inútil que ele seja. Mas, pelo fato de eu ter feito ela para atender uma função específica, já significa que ela é utilitária, mesmo que a função dela seja inútil. A próxima função da arte é a função naturalista, que tem a intenção de representar a realidade da maneira mais fiel possível, tipo a fotografia ou aquelas pinturas hiperrealistas. Nesse caso, o valor da obra está na fidelidade com a realidade. Por último, mas não menos importante, a gente tem a função formalista, que é a função que se preocupa com a forma, se preocupa com a valorização estética e com a consciência intensificada do mundo. Nesse caso, a valorização da obra está nas formas, no conteúdo, na temática, no contexto histórico, na técnica, tudo. Basicamente, o valor dela está na obra em si e tudo que a acomete. Só que a arte não é uma caixinha que a gente coloca, não, essa aqui é utilitária, essa aqui é formalista. Não é assim que funciona. As manifestações artísticas vão transitar entre as várias funções, assim como vão ter diferentes funções para diferentes pessoas e diferentes contextos e etc. A moda, por exemplo, é uma arte que transita entre 2 funções que parecem contraditórias, a utilitária e a formalista. Quando nos vestimos, procuramos atender a diversas funções, como a adequação ao ambiente, ao gênero, à ocasião ou ao clima. Nesse caso, a moda é utilitária, pois procura atender a uma função específica que é externa e independente da arte em si. Porém, ao mesmo tempo, escolhemos nossas roupas para atender a demandas estéticas que não têm uma função utilitária. Nós queremos ficar e nos sentir bonitos, e escolhemos as roupas para atender a esse desejo também. Isso porque a forma como nos vestimos é uma forma de representar quem somos e de retratar nossa identidade. Nesse caso, a moda assume também a função formalista. E mesmo que você pense que não se importa com o que veste e que, portanto, a moda é só uma função utilitária, pera lá, você está caindo num paradoxo, olha só. Até mesmo o movimento punk, que tinha a característica de ser subversivo e revolucionário, caiu no paradoxo, porque eles se vestiam para provar que eles não se importavam com o que eles vestiam. Mas isso já era uma declaração por si só. Um posicionamento feito de forma estética e, portanto, uma forma de arte. Nesse caso, a arte deixou de ter sua função apenas utilitária e passou a ter também função formalista. Um exemplo ainda mais completo é as esculturas egípcias. A função utilitária delas era porque elas eram feitas para que o faraó pudesse usar aquele corpo depois que ele reencarnasse.
A função naturalista é porque eles tentavam reproduzir o corpo do faraó de forma mais fiel possível, porque ele ia precisar usar esse corpo depois. E hoje em dia tem a função formalista, porque é um recurso histórico e é um memorial dos povos da antiguidade. Mas vamos voltar para o nosso raciocínio. Vamos voltar para a premissa que a gente estava questionando, que é a premissa de quem disse que a arte tem que ter uma função. Na verdade, muita gente disse isso. São as pessoas que acreditam na arte engajada, que é uma vertente artística que acredita que a arte deve ter uma abordagem socialmente engajada. Aqui no Brasil, essas discussões foram muito fortes no período da ditadura, e com razão, porque naquele período a arte era uma arma contra a opressão e a injustiça. Só que depois de um tempo, os artistas falaram, eu quero fazer arte para fazer arte. E eles não tinham a pretensão de fazer uma denúncia, uma crítica ou coisa do tipo. Essa discussão dos propósitos da arte, ela se estende até hoje. E aí tem gente que vai defender ela como instrumento de conscientização política ou como uma manifestação livre de amarras ideológicas. Mas essa discussão é meio sem sentido, porque o fato de existir um tipo de arte que é engajado não significa que não dá para existir um tipo de arte que não é. Na verdade, é bom e positivo que existam as duas, porque elas se unem, se completam e se equilibram. As artes mais consumidas geralmente são as artes que mostram beleza, né? Flores, céu azul, paisagens, pessoas felizes, etc. Mas o fato das pessoas consumirem isso não significa que as pessoas se alienaram. É só uma forma de manter esperança num mundo difícil. Assim como a arte engajada é uma forma de nos manter conscientes da nossa realidade social, mesmo quando a gente tenta fugir dela. O ponto é que a força da arte está nisso. A força da arte está nessa diversidade. Porque, como diria Ernst Fischer em A Necessidade da Arte, a arte é necessária para que o homem se torne capaz de conhecer e mudar o mundo. Mas a arte também é necessária em virtude da magia que lhe é inerente. Quando a gente tenta impor um sentido e um objetivo para a arte, a gente acaba limitando ela. E limitar a arte é fazer com que ela perca uma das características mais importantes, fundamentais, essenciais e próprias dela, que é a liberdade. Então, a arte pode sim ser engajada, não ser engajada, não sei o quê. E essa infinidade de possibilidades é o maior poder dela. O que eu estou tentando dizer com isso é que a arte ela pode sim servir a algum objetivo, mas isso não significa necessariamente que ela deva. Quando Duchamp transformou um mictório numa obra de arte, ele pode ter feito isso por um tanto de motivo. Pode ser que ele queira trazer uma subversão do conceito de arte, questionar os limites da arte, trazer atenção para as coisas mais mundanas, ou então que ele só queria rir da cara do tanto de gente que viajou o mundo inteiro para chegar no museu e dar de cara com a privada. Mas não interessa qual que foi a intenção dele, não. Porque quando você vê aquela obra, o que você vai sentir é uma coisa única e exclusivamente sua. Quando o artista coloca uma obra para o público, a obra deixa de ser só dele e passa a ser também do público. Então, beleza. Pode até ser que o que ele queira passar pela obra realmente seja passado. Pode até ser que o que ele queira representar realmente seja o que os espectadores vão entender. Mas a obra fala por si só. E somada com a experiência e subjetividade de cada espectador, essa obra vai ter interpretações diferentes. Ou seja, nesse caminho de artista, obra e observador, a função se perde. A função se perde com o tempo, a função se perde com diferentes públicos, a função se perde com diferentes contextos históricos, ou a função se perde até com diferentes opiniões. Mas tem uma coisa que não se perde. Ela pode até mudar de época em época, para pessoa de pessoa, mas ela permanece. Essa coisa é o impacto. É por isso que não interessa qual que foi a intenção do artista. A obra pode ser naturalista, formalista, utilitária, engajada, tanto faz. O que realmente importa é o que vai acontecer quando o espectador experienciar a obra. O que ele achou, o que ele entendeu, o que ele deixou de achar, o que ele sentiu. E essas coisas elas podem até estar associadas, mas elas não dependem da função. E é essa a questão central, é esse o ponto que eu quero chegar. Quando eu falei que a pergunta qual é a função da arte não é a pergunta que a gente tem que estar se fazendo,
É porque a resposta dela é irrelevante. E mesmo que fosse relevante, é uma resposta que se perde, como a gente falou antes, com o tempo, com o contexto histórico, com a subjetividade, etc. O que importa não é para que foi feita, e sim o que ela faz. O que importa não é a função, e sim o impacto. Vai ter quem acha feio, vai ter quem acha bonito, vai ter quem acha interessante, vai ter quem acha chato, vai ter quem acha pertinente, vai ter quem acha que tem nada a ver e vai ter quem não entendeu. Essas coisas não são sobre a função da obra, são sobre o que ela gera. Qualquer objeto trivial do dia a dia tem função. Mas a arte não, a arte tem um poder muito maior que ela exerce com maestria, o poder de gerar impacto. E só o fato de a gente estar aqui discutindo qual que é a função dela, já é uma prova do impacto que ela tem. Então, na próxima vez que te perguntarem qual que é a função da arte, você vai responder que essa própria pergunta já é um exemplo perfeito da função dela. Um beijo e muito obrigada. Falou!